Começou bem, mas terminou mal. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Todo personagem tem aquelas histórias que são ruins. O fantasma do alto dos seus mais de 85 anos de aventura não poderia ser diferente. Até mesmo Lee Falk chegou a escrever algumas histórias que, quando você observa bem, elas são meio fraquinhas. Mas a história que eu vou comentar hoje é uma história do Tony DePaul, publicada em 2017. Ela entrou para minha lista de histórias não favoritas porque ela começa muito bem, tem alguns elementos muito interessantes, mas termina muito mal. A história em questão é The Return of the Locust, o retorno do gafanhoto. Logo no início dela, nós vemos um personagem muito curioso aparecendo na Floresta Negra. Esse personagem é ninguém mais, ninguém menos que o gafanhoto, que já havia aparecido em uma aventura também escrita por Tony DePaul, publicada em 2004. Naquela aventura de 2004, o fantasma e Diana estavam indo até a mesa Walker quando encontram com essa figura que se veste como o deus gafanhoto. É uma divindade do folclore navarro. De acordo com os indígenas navarro, o gafanhoto, o deus gafanhoto, foi o criador de tudo que existe. Foi aquele que acabou com o caos e trouxe a ordem. Nessa história, esse personagem que se veste como o deus gafanhoto diz que precisa da ajuda do fantasma, e ele deixa claro que conhece bem o segredo do fantasma, sabe que o fantasma não é imortal, mas precisa da ajuda dele para resolver um antigo problema. A história original termina meio no ar, a gente fica sem saber se aquela figura é realmente um deus ou não. O fato é que ele demonstra ter grandes poderes mágicos. Ele inclusive chega a fazer com que a mesa Walker mude de lugar. O fantasma se perde para chegar à mesa Walker. Mas nessa segunda história de 2017 em que ele aparece, ele vai até a Floresta Negra e é visto pelos Bandar. Só que eles pedem para ele se identificar. Como ele não se identifica, eles o atacam com suas flechas envenenadas. Diante desse ataque, o deus gafanhoto acaba se transformando numa nuvem de gafanhotos. Quando Babudan e os guardas Bandar contam para o fantasma o que viram, o fantasma reconhece que, pela descrição, deveria ser o gafanhoto, The Locust, a quem ele já conhecia. Nessa história, inclusive, é bem bacana porque ele estabelece que os poderes do gafanhoto rivalizam com os de Mandrake. Ou seja, é Tony DePaul restabelecendo o antigo cânone do Mandrake, em que ele era um mago, em que ele realmente tem poderes mágicos. A conclusão a que o fantasma chega é uma só: está havendo algum problema na mesa Walker. Então ele se dirige para os Estados Unidos, juntamente com o Capeto, pilotando um de seus aviões, É bem legal porque o avião que ele pilota é um de Havilland que, teoricamente, não deveria existir. É um aparelho realmente interessante e, de acordo com os próprios registros do fantasma, só foram feitos 5 desses aparelhos, O que é interessante é que logo que o fantasma começa a circular a mesa Walker, ele é atacado por pessoas que estão no topo da mesa Walker com artilharia pesada, artilharia antiaérea. E a gente não sabe o que está acontecendo ali. A gente vê, inclusive, essa cena é legal, porque você tem toda a destreza do fantasma como um exímio piloto de avião. Ele então vai até o aeródromo que fica nas proximidades, onde ele tem informações do general, que é o líder, o dono daquele aeródromo, onde inclusive tinha um excelente restaurante, e ele recebe informações daquele general a respeito de figuras estranhas, esquisitos, que estão na mesa Walker. É até interessante porque o general fala, devem ser pensadores, revolucionários, hippies, trekkers. É um negócio assim bem bacana a fala do general, porque demonstra que ele tem lá as suas idiosincrasias. O fantasma fica sabendo que um piloto de helicóptero vinha sendo contratado para transportar material para o topo da mesa Walker. Ele contrata os serviços desse mesmo piloto e marca com ele
de irem lá à noite. E aí nós temos uma cena muito legal, gente, porque o fantasma vai a bordo do helicóptero usando o seu uniforme, mas por cima desse uniforme ele usa uma wingsuit, aquela roupa que é feita, né, para poder voar. Para mim foi impossível, ao ler essa história, não lembrar de que o fantasma no Brasil era chamado antigamente de fantasma voador e tinha até uma musiquinha. Fantasma, fantasma, fantasma voador. E aí nós descobrimos que os caras que estão na mesa Walker aparentemente fazem parte de um culto liderados por um sujeito que se auto-intitula o Salvador Z e que estão esperando uma invasão alienígena, e eles dizem que é ali que a invasão vai começar. Então eles têm que resistir à invasão ali. O que esse pessoal andou bebendo no deserto? O fantasma chega silenciosamente com a sua wingsuit e a primeira coisa que ele faz é enfrentar o Salvador Z, que começa a falar dos seus delírios sobre quem seria aquele sujeito que, segundo ele, vem do espaço. A história se desenvolve com o fantasma enfrentando os seguidores do Salvador Z, que estão todos armados. Ele vai desarmando um por um, ele tenta não feri-los muito, né? E ele vai desarmando-os e vai jogando as armas pelo precipício, né, da mesa Walker. É assim, um momento que você percebe que as táticas de luta do fantasma realmente muito legais, muito bem colocados. Ele inclusive se desfaz do canhão antiaéreo. Ao desarmar o Salvador Z, a última arma do Salvador Z, ele ouve os delírios desse homem que disse que havia previsto a chegada de seres como aquele que viriam invadir a Terra. O fantasma então diz que eles vão passar a noite ali e que de manhã ele vai ajudá-los a descer. O fantasma entra na cabana que ele tem no topo da mesa Walker para guardar as suas armas no cofre. Afinal de contas, são as únicas armas que restaram no topo da mesa Walker. E então o fantasma acaba caindo em uma armadilha plantada pelo Salvador Z exatamente no elevador que serve de acesso à mesa Walker. O Salvador Z havia implantado ali algumas granadas de concussão para impedir que algum dos seus fiéis saísse. O fantasma fica gravemente ferido e o Salvador Z tem inclusive que manda amarrá-lo, mas tem que lidar com a desconfiança dos seus seguidores. Nisso o fantasma tem uma visão, é um outro ponto muito positivo dessa história. O fantasma tem uma visão com Kit, que está estudando lá no Himalaia. E é interessante que o fantasma vai conversando com ele até que ele percebe que as pessoas ali da rua não acham estranha a sua roupa. Então ele fala para o filho: eu não estou aqui, não é? E o filho fala: não, pai, você não tá. É a segunda vez que a gente tem, inclusive, isso do Kit aparecendo para um dos membros da família quando esses estão desacordados. A primeira vez foi com a Heloise na aventura O Acerto de Contas com o Nômade. O Salvador Z então manda que os seus seguidores lançassem aquele homem perigoso, aquele ser de outro mundo que era tão perigoso, lançassem pelo precipício. E o fantasma acorda exatamente na hora e consegue sozinho, com as mãos atadas, dar cabo de todos os seguidores. E, gente, eles são muito lesos, esse povo. Eles continuam seguindo cegamente o Salvador Z. É nesse momento que uma nuvem de gafanhotos surge e o fantasma percebe que o gafanhoto está ali. E é aí que tudo começa a dar errado nessa história. O Salvador Z e os seus seguidores acabam se precipitando pela borda da mesa Walker e caem todos os 8 rumo à morte certa. O fantasma fica inconsolável por ver como aqueles jovens seguem cegamente a loucura daquele homem. E ele pensa: meu Deus, eu queria poder ter salvo pelo menos um. E ele fica com raiva do gafanhoto. Ele arma uma fogueira e espera o gafanhoto, porque ele diz: eu sei que você está aqui, gafanhoto. Quando o gafanhoto aparece, ele diz que aquilo ali foi um assassinato. Nesse momento eu pensei: bom, a história vai se solucionar. O gafanhoto começa a contar que o Salvador Z chegou ali depois de ter vagado pelo deserto, depois de estar quase morto,
e ele achou a entrada secreta para a mesa Walker quando ele segue uma espécie de um coiote. E assim, acidentalmente, ele caiu no cesto que levava até a mesa Walker, e isso serviu aos seus delírios de que ele estava ascendendo como os antigos deuses. Acontece que a história se encaminha para dar a entender que esse coiote era o próprio gafanhoto. E não há uma explicação de por que o Salvador Z tinha que morrer. O grande problema dessa história é que simplesmente o gafanhoto faz com que o fantasma saia da Floresta Negra, vá até a mesa Walker e presencie a morte daquele povo provocada pelo próprio gafanhoto. A pergunta que fica é, então para que, se ele ia fazer isso, para que tirar o fantasma de lá? Não há uma razão para a morte do Salvador Z e daqueles 7 jovens que o seguiam. A história vai sendo concluída com o Sr. Walker, né, aguardando a chegada do helicóptero que ele havia marcado para ir buscá-lo, e eles veem de cima o gafanhoto na sua forma civil, cavalgando pelo deserto, seguido pelos 7 jovens, mas não pelo Salvador Z. E aí é aquilo, gente, é uma história que começa bem, tem pontos positivos demais, porque ela tem o restabelecimento do Mandrake como um mago e não como um simples hipnotizador. Ela tem essa cena incrível do fantasma usando uma wingsuit. Ela mostra todo o poder de batalha do fantasma, mas esse final é completamente sem noção. Não tem a menor sentido a morte do Salvador Z quando ele era simplesmente um sujeito que se perdeu no meio do deserto. O gafanhoto não dá nenhuma explicação plausível de por que o Salvador Z precisava morrer. Ok, ele salva a vida lá dos outros 7 jovens, beleza, mas qual o crime do Salvador Z? Porque se na história anterior em que o fantasma aparece junto com o gafanhoto, este teve o cuidado de pedir a ajuda do fantasma para levar um assassino à justiça, por que agora ele mata o cara simplesmente pelo fato do cara ser um fanático, ser um lunático? É uma história completamente inócua. Diga-se de passagem, no período em que essa história foi escrita, o Tony DePaul estava tendo algumas brigas com o King Features Syndicate por conta de questão contratual. Então a gente não sabe até que ponto ele resolveu terminar essa história de qualquer jeito, fazer uma história ruim porque ele estava com algum aborrecimento. De qualquer forma, a história guarda pelo menos o mérito de trazer novamente esse personagem, o gafanhoto, que é um personagem que eu acho muito interessante e que eu espero que seja melhor aproveitado no futuro. E você, também tem alguma história do fantasma que você não gosta tanto? Bota aí nos comentários pra gente saber. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Não deixe também de continuar ajudando o nosso canalzinho fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que está aqui na descrição do vídeo. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?